Irmãos, eu queria só ressaltar o seguinte: é impossível por alguns motivos, nós estudarmos exaustivamente o texto. Primeiro, não tenho capacidade para isso. Segundo, não temos tempo para isso. E terceiro, existem questões que a gente prefere não tocar pelo fato de estarmos aqui, apesar de que eu não me esquivo para discutir nenhum assunto teológico. Eu não me esquivo. Eu acredito que a obrigação e o papel do pastor é esse: ensinar, mostrar a verdade, guiar o povo na luz, não nas trevas, não é verdade? Então esse é o nosso papel. Então eu não me esquivo de questões teológicas, mas existem questões que elas são questões que são mais pertinentes para ser discutidas academicamente mesmo, certo? Algumas questões de manuscritologia, por exemplo. Pode ser que você esteja pensando aí, o que é isso? Que eu não tenho nem ideia. Na verdade, discutirmos sobre quais foram os textos originais que foram usados por trás disso aqui, as tradições. A gente não entra muito nesse aspecto, porque isso é mais uma discussão acadêmica, certo? É mais para o campo da ciência teológica, que muitas vezes pode ser que a gente espante o pessoal dentro da igreja. Então, por isso que a gente prefere. Mas se por acaso você tiver alguma dúvida a respeito, você pode nos procurar, nos perguntar, nos questionar. Pode ser até na hora da aula mesmo, certo? Ou quem sabe depois, a gente pode bater um papo. Se eu souber, nós iremos conversar a respeito. Se não, eu direi para você um bonito não sei, certo? Não se preocupe não. Então, capítulo 5, nós vemos aí a genealogia, certo? Nós não vamos estudar necessariamente o capítulo 5, nós vamos estudar, o tema nosso hoje é o mundo pré-diluviano. Nós iremos estudar o mundo pré-diluviano. Obviamente nós vamos estudar as genealogias, não necessariamente a genealogia ou o capítulo 5, mas nós vamos ler um texto no capítulo 6. Nós leremos um texto aqui no capítulo 6, a partir do verso 9. Depois eu vou explicar por que a partir do verso 9, ou a começar do verso 9. Amém? Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, que diz: estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faz compartimentos na arca e reveste-a com betumes por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares baixos, 2º e 3º. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca de 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva contigo todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Amém? Que Deus possa nos iluminar e nos ajudar a compreender as verdades da sua lei. Amém, queridos? Então vamos tratar sobre o mundo, a humanidade antes do dilúvio. Aquilo que nós lemos nos livros, né, e vemos
nomeado nas páginas da história, o mundo pré-diluviano. Nós, semana passada, estivemos analisando a história de Caim e Abel. Nós analisamos a proposta teológica de Moisés, qual era o interesse e o intuito de Moisés ao escrever, ao colocar a história de Caim e Abel naquele momento, e o que é que aquilo implicava para a nação de Israel, e logo em seguida extraímos os princípios do texto para nós como igreja. Foi assim que fizemos. Analisamos algumas questões, colocamos em pratos limpos, e espero que vocês tenham compreendido e aplicado aquelas verdades às vidas de vocês. A princípio, eu gostaria de perguntar: alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara na semana passada? Alguma informação que, quem sabe, você não conseguiu captar ou interpretá-la bem? Alguma dúvida ao chegar em casa, ao ler o texto? Porque eu espero que vocês estejam lendo estes 11 primeiros capítulos de Gênesis. Tem alguma dúvida? Então, o silêncio, eu acredito que é a resposta de vocês. Eu acredito que não tem, né? Depois eu vou colocar vocês para dar o estudo aqui no meu lugar e eu vou ver se realmente vocês têm dúvida ou não. Então, qual era o contexto? O que é que estava por trás? Na verdade, vemos que do homicídio de Caim, da arrogância de Lameque, né? Até aqui, vemos uma continuidade no que Moisés vem escrevendo. Porque nós, semana passada, observamos o seguinte, que Gênesis 4, ele mostra como é que a humanidade, ela estava, qual era a situação da humanidade apenas 7 gerações depois do primeiro casal. Foi assim que nós vimos? 7 gerações apenas e a impiedade, a humanidade já estava ampla e totalmente pervertida, envolvida em toda sorte de pecados. O capítulo 6, né, ou a história pré-diluviana, ela é uma continuidade daquela realidade inicial que Moisés já vem tratando, né? Ele continua desenvolvendo esse tema do alastramento do pecado e da violência. Na verdade, se nós lêssemos aqui o verso 5, diz aqui, ó: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, percebam que o relato continua, não é? Moisés, ele continua narrando as desgraças, não é? E o revés, os reveses que o pecado foi causando à humanidade, dia após dia, ano após ano, geração após geração. E o relato do dilúvio nada mais é, não é, que a manifestação do juízo de Deus, não é, em detrimento às consequências ou os resultados finais do pecado, né? Vemos o juízo de Deus, ainda que nós vejamos a graça de Deus no dilúvio, por incrível que pareça, nós vemos graça de Deus no dilúvio. Mas vemos também a ira de Deus, a justiça de Deus revelada, né, contra a impiedade, contra a violência, punindo com a morte a todos aqueles que estavam envolvidos ou inseridos naquele contexto. Mas a pergunta é: por que começamos a leitura do verso 9? Alguém poderia me dizer, baseado já em tudo aquilo que nós estamos estudando no livro de Gênesis até aqui, por que a leitura iniciou-se do verso 9 e não do verso 1? Não tenham medo não, eu sei que vocês estão tímidos, mas vocês podem dizer. Por que a leitura começou no verso 9? Vocês não querem me dizer, eu não acredito não. Alguém tem alguma pista? Diga. Não. Mas bom, vamos começar a pensar. Cabeça não foi feita só para nascer cabelo, não. Então vamos lá.
Por quê? Dentro do que nós falamos aqui na proposta do livro de Gênesis, tem tudo a ver com isso aí. Lembra desse negocinho aqui, ó? Toledot. Quem lembra disso aqui? Isso. Gênesis é o livro das gerações. Se nós lermos o verso 9 aí, ele inicia-se como? Estas são as gerações de... Por isso que é como que o capítulo iniciasse aí. Porque na verdade nós vimos aqui que a proposta de Moisés, escrevendo aos israelitas que estão no deserto, é resgatar a história da humanidade, a história daquele povo, a partir de genealogias, de gerações. E Moisés foi resgatando 10 delas. Moisés resgatou 10 gerações centrais no livro de Gênesis. E aí sim, a partir dessas gerações, ele expôs para a nação, né, qual era o berço, quem foram os seus antepassados, como foi que a história da humanidade iniciou-se e desenrolou-se. Né? Então foi a partir dessas genealogias. E na verdade, se torna fantástico o estudo da humanidade pré-diluviana quando nós estudamos a partir das genealogias. Nós já vimos aqui semana passada a importância delas, ao analisarmos rapidamente a genealogia de Mateus. Lembram? A ideia de 14 gerações, a questão do nome David, de maneira simbólica, ser representado em números por 14. Agora, pergunta que eu faço a respeito de outra genealogia, não em Mateus, mas em Lucas. Por que a genealogia, por que a tentação está registrada em Mateus? Porque em Lucas ela vem posteriormente à genealogia. Porque a tentação de Jesus está em Lucas depois da genealogia. Pode abrir a Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, pode perceber aí que antes do texto da tentação de Jesus no deserto, antecede a esse texto a genealogia. Se nós voltarmos para Mateus, no mesmo capítulo 4, nós veremos que a tentação de Jesus, ela precede o quê? O batismo. Por que Lucas escolheu a genealogia para preceder o texto da tentação? E não o batismo, como fez Mateus? Isso já nos mostra uma verdade. Lucas queria nos ensinar alguma coisa. Ou isso atendia ao propósito teológico de Lucas. Qual é o propósito? Se nós observarmos assim com um pouco de atenção, percebam que a genealogia de Lucas, ela vai em uma direção oposta, ou numa direção contrária à tradicional, correto? Entenderam o que eu quis dizer com isso? Todo mundo começa do ancestral mais distante até o mais próximo, correto? É assim que é resgatada as genealogias. Lucas faz o quê? Ele começa do mais próximo e vai até quem? Por que ele parou em Adão? Porque Cristo é o segundo Adão. Paulo diz que Cristo é o segundo Adão. A proposta teológica de Lucas aqui é fantástica. Porque se a gente lembrar quem foi Adão e quais eram as condições de Adão, baseadas em tudo que a gente já estudou a respeito do Gênesis, percebemos que Cristo estava em densa e intensa desvantagem contra Satanás. Adão estava num paraíso, no jardim. Jesus estava onde?
Adão estava do lado da coisa mais linda do mundo, que era Eva, segundo ele. Eu não vou arriscar, como alguns dizem que Eva era igual a Carla Pérez. Eu não vi, eu não sei. Mas eu sei que, segundo o próprio relato de Adão, Eva era um espetáculo. Eva era uma dádiva de Deus, né? Era uma deusa praticamente. Mas Jesus, ele não tinha a companhia de ninguém. Ele estava sozinho. Adão estava, ou tinha ao seu dispor, não é? O melhor que Deus tinha dado a ele, né? Jesus estava com fome. Então percebam que Lucas ele faz isso propositadamente para mostrar que, fazendo um paralelo de cara, Jesus está em extrema desvantagem para o primeiro Adão, mas diferentemente, né, do primeiro Adão, Jesus surpreendentemente, ele não se deixa levar pela proposta do diabo. Ele vence as tentações do diabo, ele vence a fome, ele vence a proposta da glória abstida da luta, não é? Na verdade, Satanás não estava blefando quando disse a Jesus: olha, tudo isso será teu, quando levou ao um alto monte, não é assim? Tudo isto será teu, se prostrado me adorardes. Você acha que Satanás estava blefando? Claro que não. Só que Jesus sabe que, ou Jesus era convicto, que antes que ele obtivesse a glória, que ele orou em João 17, Pai, dá-me a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes de Jesus estar à destra de Deus, antes de Jesus proclamar, não é? Todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele tinha que ir à cruz, meu filho. Ele tinha que morrer. Então ele descarta qualquer proposta de glória abstida do sofrimento. Porque ele sabe que o sofrimento, ele cumpre os desígnios, os propósitos do seu Pai. Ele sabe que não tem como ele atender a proposta, os desígnios do Pai, né, para aplacar a ira que estava prestes a se derramar sobre a humanidade, sem o sofrimento e, consequentemente, a cruz. Mas o que Lucas mostra é que o segundo Adão, mesmo diante das situações mais desfavoráveis, né, e mesmo em desvantagem, pelo contexto onde estava, ele superou o primeiro Adão. Ele, com fidelidade, ele honrou ao seu Deus. Ele preferiu a palavra de Deus, não é? Porque Jesus também, ele não questionou Satanás com filosofias vãs ou com experiência de vida. Jesus, ele confrontou Satanás face a face com a palavra de Deus. Percebam como é importante o estudo de uma genealogia. Mais uma vez, estimulando vocês a lerem as genealogias e atentarem para elas. Mas, enfim, voltando ao texto de Gênesis, percebemos que Moisés, ao narrar a história de Noé, ele tem uma pretensão interessante. Perceba que a maneira que ele vai narrando a história pré-diluviana, né? História que antecede o dilúvio, ele faz um paralelo com a criação, com Gênesis 1. Percebam que no capítulo 7, no verso 11, vamos conferir. No capítulo 7, verso 11, veja o que tem escrito aqui. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Essa palavra abismo, ela está lá no verso 2, no capítulo 1.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face do Terrom, que é o abismo. Se nós olharmos ainda, agora no verso 24, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Percebam que ainda no verso 2 do capítulo 1, o que é que prevalecia sobre a face da terra? As águas, não é verdade? Capítulo 8, verso 1. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a... Vento aí é essa palavra aqui, ó. Ruá, que é a mesma palavra que se traduz espírito, que está lá também no verso 2. E o Espírito e o Ruá de Deus pairava sobre a face das águas. Mas ainda, do verso 1 ao 5, do capítulo 8, ele vai mostrar que as águas elas estavam baixando, não é assim? A recessão das águas. No verso 9 do capítulo 1, veja o que Deus disse. Disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, ou a porção seca. Interessante, não? Capítulo 6, verso 20. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Veja que, mais uma vez, assim como no capítulo 1, do verso 21, 24 e 25, mais uma vez é reproduzida a classificação dos animais. Vamos ver ainda. Capítulo 9, verso 1, Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 28 do capítulo 1 diz o seguinte: então Deus abençoou-os e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus os abençoou. Capítulo 8, verso 17. Traze para fora todos os animais que estão contigo, toda criatura, tanto aves como grandes animais, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. A ordem de ser fecundo, de multiplicar, está nos dias de Noé, ou é trazida à tona do mesmo modo que foi imposta no início da humanidade. E por fim, capítulo 9, verso 6, quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Verso 27 de Gênesis, capítulo 1, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deu para entender a partir desse paralelo que fizemos aqui, qual é a proposta de Moisés ao escrever esse texto? Moisés, ele coloca o dilúvio, ou o período que, a narrativa que envolve o dilúvio, em paralelo com a narrativa da criação. Na verdade, Moisés, ele quer ensinar mais uma vez sobre a criação. Mas não sobre a primeira criação. Moisés, na verdade, está ensinando sobre a nova criação. Em outras palavras, Noé é um segundo Adão, ou é um tipo de Cristo. Porque, na verdade, Deus outorga a Noé, não é, o direito de recomeçar, ou de iniciar a partir dele aquilo que foi outorgado outrora a Adão.
Noé tem o privilégio de dar o pontapé inicial à nova humanidade, que está prestes a se desenrolar a partir dele mesmo. Aí nós entendemos, quando fazemos um gancho, usando a teologia bíblica com o Novo Testamento, porque a história de Noé, ela é uma sombra da parousia. O que é parousia? Porque ela é uma sombra das coisas que haverão de acontecer no último dia. Lembram que a história de Noé é usada como ilustração pelo próprio Cristo para falar sobre o seu retorno? Por que a história de Noé é usada? Porque ela serve como ilustração para o reino de Deus. Porque a história de Noé, ela é a história não de uma criação, mas a história da nova criação. Por isso que ela atende aos pré-requisitos de Cristo, quando vai usá-la como ilustração. Porque, na verdade, Cristo ele fala de um novo reino. Cristo fala de novos céus e nova terra. Cristo fala de a oportunidade de recomeçar de maneira restaurada, reestruturada. E é isso que faz Moisés ao narrar a história de Noé, não é? Assim como o dilúvio, não é? Ele trata da destruição da primeira criação, porque essa é a realidade. O próprio Deus foi quem disse: nós destruiremos. Tudo o que tiver fôlego será destruído, será morto. E assim como o dilúvio é a história da destruição da primeira criação, né? O mundo, depois do dilúvio, ele ilustra a nova criação que nós desfrutaremos no reino vindouro de Cristo. Por isso que ele é usado como referência por Cristo para o reino vindouro. Porque assim como foi otorgada a Noé a possibilidade de recomeçar, reconstruir, a partir de si mesmo e de sua família, irmão, será dado a nós a oportunidade de vivermos com Cristo eternamente, de estarmos com Cristo para todo sempre. Essa é a promessa das Escrituras. Essa que as Escrituras nos garantem. Aí você diz: olha, isso para mim não é evidência suficiente. Isso que você mostrou ainda não me convenceu que Moisés está fazendo esse paralelo. Você percebeu que quantos filhos de Adão Moisés faz questão de mencionar o nome? São centrais. Lembremos que, capítulo 5, abra aí, lembremos de um detalhe clássico. Capítulo 5, verso 4. Alguém poderia ler bonito para a gente ir? Capítulo 5, verso 4. De Gênesis. Vamos lá, para ganharmos tempo. Interessante. Adão gerou filhos e filhas, mas por que no livro de Gênesis só está em destaque 3? Quantos filhos de Noé mesmo estavam em destaque na narrativa? 3 também. Não é verdade? Não é interessante, né? Que um dos filhos de Adão foi amaldiçoado? Não é interessante, não, isso não. Qual foi esse filho? Caim. Dentre esses 3, qual era o filho que daria continuidade à descendência da mulher, dos filhos de Adão? Quem era? 7. Não é interessante, né, rapaz? Noé teve algum filho amaldiçoado? Teve? Foi mesmo? Vamos ver lá se existe mesmo esse texto. Capítulo 9, verso 25. Alguém pode ler para a gente aí, verso 25? Maldito seja Canaã.
Nós não vamos entrar. Fique só antenado aí e percebendo por que mais lá na frente os cananeus, eles devem ser retirados daquela terra. Eles estão debaixo da maldição de Deus que foi impetrada por Noé. Não é? Agora, interessante que também, dentre os filhos de Noé, um foi abençoado. Verso 26 aí. Alguém pode ler? Será seu escravo. Bendito seja Deus de Sem. Na verdade, meus irmãos, vejam como é interessante a maneira que Moisés coloca a história de Noé. Se as coisas iniciam-se com o primeiro casal, Adão e Eva, mas chegamos no capítulo 6, acontece um episódio inusitado, todos são exterminados. Como agora podemos continuar aquela velha guerra, aquela velha trama que está expressa lá em Gênesis 3,15? Que a descendência da serpente pegará no calcanhar dos descendentes da mulher, que por sua vez pisarão na sua cabeça. Está aqui, Noé está dizendo que quem está dando sequência à semente do diabo é quem? Cão. E quem agora está dando continuidade à semente da mulher? Sem. A trama continua. O drama continua. O clímax do livro continua de pé, não é? Porque o descendente da serpente está de pé, o descendente da mulher está de pé. Todo mundo entendeu até aí? Tudo ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Não, não é? Todo mundo crente ainda. Espero que continue. Capítulo 6, a partir do verso 5 agora. Vamos ver o que foi a humanidade antes do dilúvio. Vamos ler do verso 5 ao 8. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça. Não foi a irmã graça não, viu? Ele encontrou favor imerecido aos olhos do Senhor. Enfim, quem eram estes antepassados de Noé? Vamos, como dizem por aí, vamos começar do começo. Lembram naquela aula que nós falamos que Adão e Eva, eles tinham o mesmo material genético? Lembram disso? Qual é a prova que temos? O próprio texto. O texto diz que Eva era um clone. Foi o primeiro clone bem sucedido da humanidade, né? Eva foi um clone de Adão. Lembram aquele estudo que nós falamos sobre Deus ter tirado a costela de Adão? Por quê, não é? Que atende às expectativas científicas. Enfim, Deus, ele opera algo extraordinário. Ele não só pega o material genético de Adão, mas ele modifica. Por quê? Qual é o detalhe aí da modificação? Deus faz cromossomos X e Y, graças a Deus. Coisa melhor do mundo que Deus fez foi isso, porque senão estaria lá no Éden Adão e Ivo, né? Mas graças a Deus, Adão e Eva. Adão e Eva estão lá, maravilha, glória a Deus, bendito seja o Senhor, né? Então, na verdade, Deus cria, não é, essa maneira extraordinária para criar, não é, para gerar a vida humana.
Aí nós nos pegamos com aquela pergunta que eu tenho uma vaga lembrança de ter sido feita aqui: com quem Caim casou? Não é verdade? Essa pergunta poderia ser feita com Sete também. Com quem Sete casou? Foi com 8, não. Sete casou com a irmã dele, provavelmente. No muito, ele casou com uma sobrinha, porque Adão teve filhos e filhas, mas provavelmente ele casou com a sua irmã. Detalhe, mas a ciência não diz que existem problemas com relação à genética. Só que até aqui o material genético, ele ainda não está corrompido. O material genético, ele ainda não sofreu mutações. Por isso até aqui não vemos problema nenhum em Caim 7 casar com a sua irmã. Quando nós vemos o detalhe, Caim é expulso e ele é colocado aonde? Em que lugar? Vimos semana passada. Na terra de onde? Nod. Terra de Nod. A gente fica se perguntando, meu irmão, é fantástico a gente... Preste atenção nisso aí, porque nós vamos já ver qual era a população antes do dilúvio, viu? Você tem uma ideia de quantas pessoas viviam antes do dilúvio? Porque a gente acha que tinha 15 pessoas antes do dilúvio, né? Umas 15 pessoas mais ou menos, e morreu umas 8 e uns 500 animais, né? Uns 600, 700 animais, pronto. Acabou-se tudo. Foi muito simples. A população, ou todos os seres que morreram na face da terra, foi mais ou menos 200 pessoas, contando com o animal e tudo, né? Mas não foi bem assim, não. A coisa tomou proporções maiores do que isso aí. A princípio, quando Moisés ele cita esses lugares, ele faz questão de anunciar, Moisés está apenas fazendo como referencial geográfico. Nós vimos isso aqui. O que Moisés está dizendo é que para onde Caim foi hoje, na época em que ele estava escrevendo, a cidade chamava-se Nod. Quando ele fala sobre os 4 braços de rio e diz assim, um desses rios está aonde nós conhecemos como a Síria. Moisés está apenas citando como referencial geográfico, certo? A partir dos seus dias. Então, isso é importante. Isso não significa dizer que na terra de Nod só existia Caim e a mulher dele. Isso não significa dizer. Compreendam bem isso. Isso está atendendo à proposta de Moisés para o que ele está escrevendo. Então, que isso fique claro para nós. Lembremos para um outro detalhe aí. Quando ele fala sobre um texto muito complexo. Quando ele diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Vemos que a perversidade, na ideia dos filhos de Deus aí nesse texto, ou em algumas bíblias elas trazem os gigantes, né? Que na verdade é uma crise muito grande. Quem são esses gigantes? Que a palavra aí transliterada é Nefilins. Né? Quem são os Nefilins? Isso é um problema sério. Quem são os Nefilins? Eles são homens ou eles são anjos? Bom, eu não sei. Eu não sei, meu irmão. Há algumas evidências científicas até que são homens, certo? Mas existe uma questão ainda envolvida por trás no livro de Judas, quando ele fala sobre o pecado dos anjos caídos, e ele faz menção ao episódio de Sodoma e Gomorra. Ele cita justamente o pecado, falando sobre a imoralidade sexual. Então eu tenho uma ligeira impressão que é possível que esse texto esteja falando de seres sobrenaturais.
certo? Se rebelaram contra Deus e tiveram algum contato físico com as filhas dos homens. Bom, eu não cheguei ainda a uma definição. Se eu chegar daqui para nós terminarmos o livro de Gênesis, eu digo a vocês, eu prometo. Amém? Então, é um fato que gigantes sempre existiram no nosso planeta. Temos um aqui bem pertinho, Ninão. Não é não? Aquilo é um gigante, meu irmão. Estados Unidos, espalhado pelo mundo, os chineses também, né? Tem alguns gigantes aí, né? Então, é um fato. Agora, vale lembrar também que estes povos que viveram aqui, eles eram maiores do que nós somos hoje. Fósseis encontrados, né, naquela região detectaram o seguinte, que estes povos, a estatura mínima deles era 2,10 metros. Nós seríamos anões perto deles. Na verdade, estes povos primeiros, né, eles tinham uma estatura um pouco mais elevada do que a nossa. Então, isso para nós causa um espanto, para eles nem tanto. Quando vemos alguns textos narrando, falando sobre gigantes, a gente fica meio espantado. Recentemente, nesses canais fechados como National Geographic e outros canais, já mostraram tribos de homens gigantes. Tribos africanas de homens que tinham a estatura de mais de 2,50 metros. Não sei se alguém já viu aqui a reportagem. Alguém já viu a reportagem? Passou várias vezes. Já passou várias vezes. Reportagem de tribos de homens gigantes. Então, isso pode ser, isso pode causar espanto para nós. Esse povo que vive no Oriente, eles estão acostumados a ver pessoas que carregam a alta estatura. Mas, enfim, é uma prova que já houveram gigantes e existem gigantes no nosso planeta. Agora, uma coisa que eu gostaria agora de entrar, justamente, meu irmão, naquilo que eu torno a bater na tecla, que nós falamos muito no início do estudo aqui de Gênesis. A ciência diz que os primeiros seres humanos, aqueles que, segundo a ciência, é a evolução, né, do mesmo ancestral comum do chimpanzé e do gorila, que isso é uma furada maior do mundo, eles dizem que todo primata, ou todo ser humano primitivo, eles são bem primitivos mesmo. Vamos ver, será que esse povo aqui ele era primitivo? Vamos ver os primitivos do Gênesis. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos só pensar como era a tecnologia que os cientistas gabam-se e julgam-se os detentores de toda a tecnologia do mundo, né? Vamos ver como era a tecnologia do mundo pré-diluviano. Vamos ver. Primeiro detalhe é aquele que nós já vimos aqui. Adão, primeiro homem, né? Segundo o relato bíblico, ele deu nome somente a todos os seres viventes da terra em um único dia. Só. Nós vimos isso aqui, né? Um dia de 24 horas. Ele deu nome a todos os seres viventes em um único dia, somente. Não é verdade? Agora, o que eu gostaria que nós pensássemos é: Adão não tinha uma máquina dessa Nikon aí, não. Adão não tinha um notebook desse aqui, não. Adão não tinha um tablet, não. Porque se a gente pensar que o nome que Adão deu aos animais foi segundo a função deles. Não é Adão olhou assim e disse é vaca. É assim não, meu irmão. Foi tipo aquilo que nós vimos assim, Adão olhou e disse isso aqui é um hipopótamo. Foi assim. Lembram que a palavra hipopótamo, ela vem de duas palavras gregas, né? Hipó e tamos, ou tamus, que é cavalo do rio, cavalo da água. Adão, ele definiu as espécies segundo a sua função. Agora, Adão não tinha uma máquina fotográfica para registrar e gravar na memória
para ele ficar treinando o nome desses animais. Já imaginou um homem nomear todos os animais em algumas horas, foi isso que nós vimos aqui apenas, e conseguir lidar, decorado, todos esses nomes? Bom, será que isso prova alguma tecnologia? Acho que não, né? O segundo homem depois de Adão, Caim. Algumas qualidades de Caim: assassino, primeiro da história. Mas lembremos que Caim edificou uma cidade. Besteira. Isso não é nada. Edificar uma cidade não é nada. Pensemos um pouco mais. Daqui a pouco vamos questionar essas coisas. Lameque, o sétimo depois de Adão. Qualidades: primeiro bígamo da história. Primeiro homem a ter 2 mulheres. Corajoso esse, viu? Assassino também, violento. Agora, vamos analisar os filhos desse rapaz. Ele teve 3 filhos. Eles eram um pouquinho inteligentes, os filhos desse rapaz. O nome de um era Jubal, o nome de outro era Jabal, e o nome de outro era Tubal-Caim. Eles foram dotados de um pouco de inteligência, né? Jabal, ele era ligado à criação de gados, à agropecuária. O rapaz gostava disso. Jubal, o homem, ele gostava de inventar instrumentos. Ele criava instrumentos. E Tubal-Caim, ele era um camarada que era artífice de todos os instrumentos de ferro e de bronze. Nas horas vagas, né? Ele fazia instrumentos de bronze. O que isso quer dizer, meu irmão? Vamos começar a pensar em Caim. Comece a pensar no que é necessário para você construir uma cidade. Alguém já ouviu falar aqui no que é urbanização? Caim, ele entendia um pouco desses negócios. Ele sabia um pouquinho dessas coisas, de urbanização, de engenharia. Ele sabia um pouco desses negócios. O homem construiu, ele edificou uma cidade mesmo. Mas esse homem, ele é um ancestral comum do chimpanzé. Chimpanzé é inteligente esse, viu? Os filhos de Lameque. Cara, um era agropecuarista. Quem gosta daquele programa Globo Rural sabe o quanto é complicado você lidar com questão de agropecuária. Não é só uma questão de você criar animais. Lembremos que essa questão da agropecuária vai ser importante aqui na história do Gênesis. Já vamos ver por quê. Mas eu queria me deter aqui nesse camarada chamado Jabal. Ou melhor, Jubal. Ele gostava de fazer instrumento. Meu amigo, você já tentou fazer algum instrumento? Vamos pensar num instrumento aparentemente fácil. Pense numa flauta. Você já conseguiu fazer uma flauta? Aquelas flautinhas de bambu. Meu amigo, eu acho que você colocaria abaixo. É bambuzal, é? Uma plantação de bambu chama caniço, é? Você colocaria abaixo um bambuzal todinho. Eu acho difícil você conseguir fazer uma flauta só. Uma flauta sequer que preste. Esse homem, ele inventou instrumentos. Né? O cara passa 5 anos na universidade fazendo bacharelado ou licenciatura. E no máximo ele sabe tocar instrumento. Esse homem inventou o instrumento. Mas Tubal-Caim, esse cara era gente boa, viu? Tubal-Caim, esse menino, ele entendia um pouco de metalúrgica. Ele era artífice de todo o instrumento de ferro e bronze. Agora, detalhe,
para se extrair o ferro do minério de ferro, o camarada precisa somente fazer uma fogueira que ela consiga emitir um calor de 1650 graus. Esse rapaz, ele era inteligente, ele fazia umas fogueirinhas quentes. Meu irmão, esse descendente direto do macaco, ele era um siderúrgico. Você sabe o que é isso? Aqui em João Pessoa, com as cabeças desse tamanho que a gente tem, que o povo diz que nordestino tem uma cabeçona. Pode não ganhar para o cearense, mas que tem uma cabeça grande, tem. Aqui não tem uma siderúrgica sequer. Aqui em João Pessoa não tem não, eu não conheço não. Eu não conheço. Eu trabalhei numa metalúrgica que disseram que há anos atrás havia sido uma siderúrgica. Em frente à Politex, onde eu trabalhei, muitos anos. Trabalhavam até o pessoal que era do presídio na época. Tem até um canhão na frente da empresa. Mas estes homens aqui eram siderúrgicos e metalúrgicos. A segunda profissão do rapaz era trabalhar com o bronze. Bronze é uma liga, meu amigo. Aqui não é aula do Senai, não, mas bronze é uma liga. É uma liga entre dois compostos, ferro e zinco. Meu amigo, tem que ser exatamente aquela temperatura para poder você trabalhar com esse objeto. Esse homem aqui, esse descendente direto do macaco, segundo a ciência, esse cara, ele é metalúrgico e siderúrgico. Esse é o mundo pré-diluviano, né, minha gente? O mundo dos homens da caverna, segundo a ciência. Os homens da caverna, que trabalham em metalúrgica, siderúrgica, sabe construir instrumento, são os homens da caverna. Mas não é isso que a Bíblia mostra mesmo. A Bíblia mostra que os homens desde sempre foram inteligentes. Imagine que Albert Einstein foi considerado o homem que mais utilizou a capacidade cerebral e usou 10%. Um ser humano comum, que nem nós, usamos 3%. 3%. E a gente é capaz de fazer um bocado de coisa, não é não? Mas a gente se acha inteligente. A gente olha assim, rapaz, a gente é inteligente. Meus irmãos, você não queira saber o que é o homem usar 100% da sua capacidade cerebral. A gente, num dia satisfatório, feliz, a gente usando tudo que tem, a gente só usa 3%. Naquele dia que você diz, hoje eu estou inspirado, hoje eu estou quase um cientista. A gente usa 3%. O camarada fez uma coisa fenomenal, aí você usou 3%. Agora imagine o camarada usando toda a capacidade cerebral dele. Fantástico, não é? Esse é o mundo pré-diluviano. Quando a gente pensa na cronologia, vamos encerrar já já. Como nós pensamos na cronologia, Adão viveu 130 anos e gerou 7. Foi 7 filhos, não, gerou um filho com o nome 7. O dilúvio ocorreu aqui, eu coloquei aqui as datas. O dilúvio ocorreu no ano 1656, depois da criação de Adão. Deus criou Adão. 1556, ou 1600, mais ou menos, 56 anos depois veio o dilúvio. Isso significa que 2.300 anos antes de Cristo, o dilúvio foi derramado sobre a terra. 1656, depois de Adão, e 2.300 antes de Cristo, ok? O pai de Noé, que também tinha o nome de Lameque, não era esse Lameque não, viu? Sétimo da geração de Caim, não. O pai de Noé, que também era Lameque, ele morreu 2 anos antes do dilúvio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver mais ou menos qual era a população da terra antes do dilúvio. Tem uma coisinha que é feita na matemática, chamada curvas de deterioração. Quando o cara vai fazer essas pesquisas do IBGE, esse censo, para saber
o crescimento populacional, eles usam esse negocinho chamado curvas de deterioração. Se a gente pegar de Adão até Noé, de Noé até José, e pensar na idade que os homens viviam de Adão até Noé, entre 900 e 950 anos, isso é verdade mesmo? Vamos ilustrar isso pegando um milho. Imagine que você plantou um milharal. Você tem alguns hectares de terra e você plantou um milharal. Imagine que os milhos, na primeira safra, eles nasceram todos bons. Mas ao decorrer dos anos, foi dando uma peste lá no seu milharal, e eles foram nascendo ano após ano com problemas. Pergunta é, à medida que o tempo passa, quantos pés de milho diminuem? Quanto é que você fica na sua safra? Aí é onde surge a lógica da coisa. Para que hoje os seres humanos eles pudessem alcançar 100, 120 anos no máximo, eles tinham que iniciar a sua história com quantos anos? Alguém tem alguma pista? Entre 900 e 1000 anos. Se a humanidade no início ela só vivesse até no máximo 120 anos, ela já teria sido extinta. Isso eu estou dizendo não, é a ciência matemática. Mas, fantasticamente, a nossa Bíblia já nos diz isso. Né? Eu nem estudei isso em matemática, mas a Bíblia já disse a mim, já disse a nós. Na verdade, interessante isso. O que você podia fazer em 900 anos, meu irmão? No Brasil, existem 120 cursos na área de ciência. Imagine que você levaria 5 anos para cursar cada um. Você terminaria 120 cursos em 600 anos. Você ainda teria 300 anos para aproveitar a sua vida. Meu amigo, é tempo. Em 900 anos, meu amigo, o cara faz um bocado de coisa. O cara não faz não. É fantástico. Vocês não acham? É fantástico. Então, meus irmãos, isso que a Bíblia coloca aqui como idade, isso que a Bíblia coloca aqui registrado, isso não é um mito não, meu irmão. Isso não faz de conta não. Isso não é uma narrativa de faz de conta não. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Agora, por que é importante nós sabermos disso? Por que é importante nós se inteirarmos disso aqui? Para nós termos consciência, meu irmão, da sabedoria, da inteligência e da competência do Deus a quem servimos. Agora, você já imaginou que dentro dessa proposta todinha, eu não vou mais além, porque nós já chegamos lá no horário, semana que vem a gente continua. Mas você já imaginou que diante disso tudo aqui, essa longevidade toda, diante de toda essa proposta, nós iríamos entrar aqui justamente nessa questão da populacional, né? Que eu vou só dizer aproximadamente, semana que vem, nós vamos ver os cálculos para mostrar aqui. Aproximadamente, quando existiu o dilúvio, tinha 2 bilhões de pessoas na Terra. 2 bilhões de pessoas na Terra. Levando em consideração 1656 anos. Levando em consideração que haviam 2 seres humanos criados inicialmente, em 1656 anos, a população do mundo pré-diluviano, ela estava beirando os 2 bilhões, as 2 bilhões de pessoas. Agora, eu queria que a gente pensasse o seguinte: imagine um homem sendo contrariado por todas essas pessoas. Você acha que não é amado por Deus? Você já viveu algum conflito na sua vida? Você já foi confrontado por alguém? Imagine sendo confrontado pelo mundo inteiro.
Comece a pensar que Noé viveu 950 anos. Não vou fazer os cálculos agora porque não dá mais tempo, mas se fôssemos pegar a genealogia, se fôssemos ver a raiz genealógica de Noé apenas, meu amigo, e ninguém da sua família deu credibilidade a ele, a não ser aqueles que estavam dentro da sua casa. Não teve um tio sequer, não teve um primo, não teve ninguém desse credibilidade à palavra proferida por Noé. Imagine um homem sendo questionado por todas essas pessoas. Meu irmão, Noé, diz o autor dos Hebreus, diz que ele conseguia ver coisas na sua época que ninguém conseguia ver. Esse homem acreditava em coisas que ninguém conseguia acreditar. Já imaginou o cara acreditar em chuva sem ninguém saber o que é a chuva? Imagine Deus chegando para você e dizer assim: vai bloblar. Bloblar? É isso, vai bloblar, pode acreditar, vai. Agora diga a todo mundo que vai bloblar. Você não sabe o que é, meu amigo, você não sabe o que é. Aí você vai para o meio da rua e diz assim: rapaz, nós temos que ouvir a voz de Deus porque vai bloblar. E eu lá sei o que é bloblar, meu irmão. Como é que eu vou acreditar? Meu irmão, para eu poder pregar alguma coisa, eu tenho que acreditar veementemente naquilo. Para nós podermos estar aqui, meu irmão, sendo expostos ao ridículo por todos que passam aí fora, muitas vezes. Pelos familiares, pelos amigos, né? Rapaz, tu é um otário, tu vai dar dinheiro ao pastor, tu vai dar o teu dinheiro na igreja, tu vai perder o teu tempo sentado numa igreja, ouvindo aquelas mentiras, ouvindo o cara abrir um livro e dizer que aquilo é a palavra de Deus. Meu irmão, acreditar nisso daqui, em certo aspecto, é loucura. Por isso que fé, quando o escritor aos Hebreus fala, ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós só estamos aqui porque esperamos alguma coisa daqui. Nós cremos em algo que está além disso aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós confiamos nessa palavra, meu irmão. Agora se coloque na posição de Noé agora e pense em um homem pregando, em um homem falando para essa multidão de pessoas, onde ele não consegue ter a aceitação nem daqueles que são da sua própria família. E ainda mais pregando uma coisa e falando sobre uma coisa que ninguém nunca ouviu sequer. Porque nunca passou isso na CNN, no Jornal Nacional, no National Geographic, mas Noé está dizendo, vai chover. Chover. Deus vai mandar um dilúvio. E o que é dilúvio? Eu sei não, eu sei que vai chover. Ele não sabe explicar. Ele não tem um referencial, entende? É a mesma ideia do blá blá. Você não sabe o que é blá blá. Eu nunca vi o que é isso. Não sei. Eu não sei explicar. Eu sei confiar que a palavra de Deus é verdadeira. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Deus nos chamou para confiar na sua palavra. Deus nos chamou para isso. Nós não estamos... Interessante que Noé, ele não questiona Deus em momento nenhum. Interessante. Você vai pregar que vai chover. É certo. Certo. Nós às vezes vivemos uma fé tão conturbada, tão questionadora, né? Mas Deus, porque eu fiquei desempregado? Mas Deus, porque eu estou doente? Mas Deus, porque meus filhos são assim? Mas Deus, por quê? Por quê? A vida de Noé não foi uma vida questionadora. A vida de Noé foi uma vida de obediência. Deus mandou, eu faço. Estou aqui para cumprir o propósito de Deus, eu vou.
Se Deus conta comigo, eis-me aqui. Se eu sou agraciado, se Deus está matando todo mundo com esse dilúvio, e eu aqui tenho a oportunidade de estar com a minha casa dentro dessa arca, eu tenho mais aqui pregar. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para representar a bandeira do seu evangelho. Nós somos chamados por Deus para cumprir a sua ordem, para cumprir o seu ide, custe o que custar. Nós estamos aqui para representar ao Senhor, o reino de Deus aqui na terra. Então esse é o nosso papel. Então, que nós possamos se apropriar dessas palavras, que nós possamos se apoderar delas, confiantes, meu irmão, que essa é a palavra de Deus. Amém? Essa não é a minha palavra. Essa não é a palavra de homens, essa é a palavra de Deus. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fiquei devendo estes cálculos, mas semana que vem a gente vai calcular bem a genealogia bem direitinho, para a gente ver isso daí. Que realmente eu estou colocando 2 bilhões porque eu já estou levando em consideração que em uma sociedade existem guerras, existem pestes, existem doenças, porque na verdade, pelos cálculos, a população deveria ter 4 bilhões e meio. Pelos cálculos, a gente fecha em meados de 2 bilhões, certo? E vemos que esse é o contingente pré-diluviano, certo? Então, amém? Ninguém tem pergunta não? Tem dúvida não? Detalhe, Abraão é contemporâneo de Noé, viu? Quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos. Em outras palavras, Abraão quisesse saber do dilúvio, era só ir lá na casa de Noé. Como é que foi mesmo? Dizer como é que foi. Diga aí, meu irmão. Porque, tipo, é feito um cálculo com relação a essa estimativa. Como é que a gente poderia provar que o homem realmente teve 900 anos, se isso foi uma verdade? Quando se faz esse cálculo, aí eu dei a ilustração do milharal. Tipo, eu tenho uma plantação de milho aqui. As primeiras safras, elas são boas. Mas ao decorrer dos anos, essa plantação ela foi fechada por uma peste, por uma praga. Então, ano após ano, essa praga vai se alastrando. Moral da história, pergunta. No final, como vai se dar a minha safra? Qual vai ser o resultado final dessa safra? Dentro dessa praga. Aí a gente pega essa mesma ideia e traz para a questão da idade. Qual é a prova de que realmente o homem viveu entre 900 e 1000 anos? Porque hoje nós vivemos até 100, 120 anos. Porque se o homem no início ele tivesse vivido menos, por esses cálculos a humanidade viveria muito menos ou já teria até sido exterminada. Porque isso é uma questão, olha só, porque a população da Europa está estagnada. Porque eles não têm filhos. Segundo, o homem ele não tem uma longevidade tão grande. Ele no máximo vive até 100 anos. Por isso que a Europa está repatriando pessoas de outros países. Pessoas são pagas para gerar filhos em outros países. Para que daqui a alguns anos esses países eles não entrem em decadência no que diz respeito ao contingente. Então a maior prova que nós hoje vivemos até 100 anos e que o homem no início teve 900. Entendeu? Ok? Tudo tranquilo? Irmão de pé.